de uma medida protetiva contra o Carlinhos Aguiar, que ficou ali super conhecido no Jogo dos Pontinhos, foi colega dela no SBT também, e contra o Kaique Aguiar, que é filho do Carlinhos, tá? É uma treta antiga que envolve a Mara e o Carlinhos Aguiar e que voltou à tona nessa semana, tá? E segue aí rendendo algumas notinhas pra Mara Maravilha. Após, né, o filho, né, do Carlinhos Aguiar e ele revelarem que a Mara havia enviado uma notificação judicial pedindo alguns esclarecimentos ali para eles, a Mara decidiu se pronunciar através da equipe jurídica dela, né? Eles rebateram ali para a coluna da Fábio Oliveira algumas acusações que tinham sido feitas pelo Carlinhos e pelo Kaique. E agora, a bomba de tudo isso é que a Mara, então, entrou com um pedido de medida protetiva contra os dois. E é curioso, né? Ó, a Mara, então, teria ficado bastante abalada com a atitude do Kaique e surpresa, né, por ele expor essa ação judicial, disse um dos advogados da Mara. Ele até deu uma aspas aqui, né? O Gil Ortuzal, um dos responsáveis aí por essa ação, e ele diz o seguinte, abre aspas, ela não queria que o processo viesse a público, tanto que a interpretação judicial, tanto é que a interpelação, judicial foi atualizada em 25 de abril e ninguém sabia, a não ser as partes envolvidas e seus respectivos advogados. A Mara disse então, né, que essa situação teria sido criada pelo Carlinhos e pelo Kaique, mas que rendeu alguns subsídios aí para novos processos, né? E aí emite uma nota gigantesca. Eu vou resumir para vocês. Ó, contra fatos não há argumentos. O primeiro passo foi dado com a interpelação judicial, sempre pensando na justiça. Nossa intenção era ter subsídios para uma queixa-crime em razão às falas do senhor Carlinhos Aguiar com relação a meu filho e família, não somente a mim. Porém, com esta publicidade toda e as ameaças veladas, criando roteiros que até caberiam para a TV, mas não para o tribunal, a justiça, o senhor Carlos, só nos forneceu mais subsídios para outros processos. E o que acontece nessa confusão, né? O Carlinhos tinha feito alguns comentários nas redes sociais a respeito do estado de saúde da Mara Maravilha. A gente chegou a noticiar aqui no nosso programa, né, que ela foi internada, enfim, não passou bem. E ele chegou a fazer alguns comentários e nessa ocasião ele teria dito que a Mara estava pagando por tudo que ela fez. Ao ser questionado aí por alguns internautas sobre o motivo dele estar atacando a Mara, ele fala então que é para relembrarem alguns episódios, né, ocorridos ali no SBT alguns anos atrás, onde eles tiveram algumas trocas ali de farpas, né? O que acontece? A briga teria acontecido na época que os dois ainda eram colegas lá no Jogo dos Pontinhos, do Silvio Santos, né? De acordo com o filho do Carlinhos Aguiar, a Mara teria acusado o pai dele de agressão, né? Dentro do refeitório do SBT. Mas aí, segundo ele, entre muitas aspas aí, tá, gente? Diversas pessoas negaram o episódio. Essa é a versão do filho do Carlinhos Aguiar. Aí ele fala o seguinte, olha, não queria prejudicar ninguém, mas o prejudicado fui eu. Se eu falasse na época, talvez não teria acontecido nada disso, mas eu fui muito bom, a culpa não foi minha. Ela que trouxe tudo isso, disse Carlinhos Aguiar por meio do Instagram. A situação teria chegado aos ouvidos do diretor de produção Leão Abravanel, que segundo Carlinhos, abafou a história para que o problema não chegasse até o Silvio Santos. O diretor solicitou então que Carlinhos Aguiar não levasse o ocorrido até a autoridade da emissora para que Mara Maravilha, que estava ali em um processo de andamento, né, ou melhor, entrando com um processo de adoção da criança, né, não fosse prejudicada, digamos assim. Procurado pelo Splash, né, o SBT não retornou, não falou nada sobre isso até o momento. Mas assim, é um problema então já antigo, né? A gente sabe que a Mara adotou uma criança, né? Mas essa acusação de agressão teria sido feita aí contra o Carlinhos Aguiar, né? Naquela época que eles ainda faziam o Jogo dos Pontinhos. Faz tempo. Faz bastante tempo. Foi abafada justamente para evitar que desse uma dor de cabeça maior. E pelo que fala, né, o Carlinhos Aguiar, o Leão Abravanel abafou a história para que o Silvio Santos não ficasse sabendo. Então, assim, eles faziam parte ali do mesmo quadro, né, e essa briga hoje virou um problema judicial
pode dar muito pano pra manga, porque a própria Mara fala que a resposta dada pelo Carlinhos Aguiar no tribunal seria o suficiente para outros processos. Agora, o que foi dito, isso aí não ficou claro até o momento. Olha, é aquilo, né? Inclusive, o Kaique e o Carlinhos gravaram um vídeo para as redes sociais. A gente vai mostrar um trecho para vocês daqui a pouquinho. Eles falam a respeito desse caso todo. É importante lembrar que, assim, o espaço está aberto também, caso a Mara Maravilha queira se pronunciar aqui no nosso programa. A gente vai exibir o vídeo, mas fica o espaço aberto para ela também. E assim, já conhecemos o Carlinhos Aguiar, ele sempre foi muito receptivo com a imprensa, com as pessoas, o que pelo menos na minha opinião, não aconteceu com a Mara. Ela não foi tão receptiva assim com os jornalistas como foi o Carlinhos. E por que eu falo isso, gente? Quando um artista ele é receptivo, ele vai conversar com a gente, vai conversar com aquele outro portal ali, que às vezes não é um portal grande, vai conversar com uma emissora de TV, vai conversar com uma rádio. Ele não vai ficar passando assim, olhando o microfone de quem que é pra poder dar entrevista, sabe? Ele vai tentar aproveitar o tempo que ele tem pra conversar com todo mundo. E com a dona Mara, ela não só é um pouco grosseira com a imprensa, e digo porque foi comigo, tá? Comigo, Daniel, como repórter. Você tava lá também no dia, né? Não sei se você quer pronunciar a respeito disso. Ela não chegou até mim. Ela tava, a nossa equipe toda, a gente tava 5, 6 pessoas lá naquele dia, e assim, fomos completamente ignorados ali. E ela só conversou com Rede TV. Foi assim a única emissora de TV realmente que tava lá naquele dia, e só eles que conseguiram uma aspas aí da Mara Maravilha. Não só ela, mas como outros artistas também. A Gretchen fez isso, não conversou com muita gente. E é aquilo, né? Prioridades por artista, mas depois quando vem fazer lançamento, ou às vezes tá meio flopado ali na mídia, vem implorar nota em qualquer lugar. Aí eu acho engraçado, né? E é por isso que eu sempre falo aqui, a dona Mara, infelizmente, não é tão carismática quanto as pessoas pensam assim. É claro que assim, é um caso que tá na justiça, a gente deixa o espaço aberto caso ela queira se pronunciar, queira falar, não sei, mas eu queria que a nossa equipe posicionasse o vídeo do Carlinhos Aguiar e do Kaique Aguiar. Vamos assistir então na tela pra você do Papo de TV. Rodou. Nós temos o vídeo? Não temos o vídeo? Tá, ok. Tá, a gente tá com um probleminha. O vídeo não tem, esse vídeo não tem som, não sei. A nossa produção vai providenciar, então, a gente vai exibir esse vídeo pra vocês, porque lá eles dão um pouco mais de detalhes, né? O que aconteceu, o porquê desse processo. Agora sim, nós temos o vídeo, tá no ar então pra você. Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui junto com meu pai pra mostrar, pra esclarecer pra vocês o que tá acontecendo entre a Mara Maravilha, os ataques que estão ocorrendo. Teve uma coisa que a Mara fez pra ele há muitos anos atrás, entendeu? Que ele resolveu deixar pra lá, entendeu? Então, assim, eles criaram uma inimizade desde então, ele no motivo, entendeu? Mas ele deixou a história pra lá. E hoje em dia, recente, coisa de 2 semanas, a Mara retomou com este assunto, com um processo. Vocês podem até ver a data do processo que tá aí recente. E, cara, o meu pai sempre foi uma pessoa muito boazinha. Muito do bem, sempre foi muito do bem. Deixando as coisas pra lá pra justamente não prejudicar a Mara no momento que ela via passando e tudo mais. Então ele deixou essa história pra lá. E vários lugares que eu fui também, filho, as pessoas perguntam: por que você não fala? Eu não quero prejudicar ninguém. Só que o prejudicado fui eu. Exatamente. Se eu falasse na época, nada disso está acontecendo agora. É verdade. Mas eu fui muito bom. Mas tá aqui, ó, a culpa não é minha, foi ela que me processou. Então tá aqui, você vai arrastar pro lado, você vai ver tudo o que aconteceu, os esclarecimentos, e vocês vão ver também a data do ocorrido, que foi no mês de junho agora, maio para junho. Então está sendo retratado da nossa parte nessa maneira recente, porque chegou para nós agora, questão de 2 semanas. E a gente não tem culpa do momento que ela está vivendo, aonde ela está. Só que a gente precisa se defender. E eu falei para ele, já deu, você sempre foi muito bonzinho, as pessoas precisam saber a verdade. Então ela tá aí, arrasta pro lado que vocês vão ver o real motivo do processo. E por gentileza, vejam com carinho, se coloque no meu lugar, depois me julgue. Porque o que ela fez comigo se faz com ser humano nenhum na Terra. Totalmente desumano. Então, Um arrasta beijo pro pra lado
e vejam o processo. Um beijo, doutor. Olha, carinhoso pra vocês. Eu tô meio nervoso, tô meio triste, mas obrigado, gente. O que ela fez pra mim não se faz a ser humano nenhum, Pra foi o você? que disse aí, então, o Carlinhos Aguiar no final dessa frase, né? É uma coisa polêmica, é uma frase assim pesada, digo, né, Ítalo? Que, poxa, bem complicado da gente falar sobre isso. E aqui a gente tá vendo, então, um trecho do processo. Eu não sei se a gente consegue ampliar essa imagem pra ficar mais legível aqui pra gente, né? Eu vou ler um trecho aqui do que tá escrito nesse documento, né? Eles fizeram esse pronunciamento, né? Tanto Carlinhos quanto Kaique Aguiar. Fala o seguinte, ó, a síntese da demanda. Em 25 de abril de 2023, foi distribuída a presente demanda, sendo trazidos em juízo alguns trechos de entrevista gravadas com o interpelado, as quais serão explicitadas abaixo, contudo, para que esse magistrado e a interpelante compreendam melhor o contexto, será necessário expormos uma breve síntese do histórico da relação entre os dois polos. Tanto a interpelante quanto o interpelado, no caso a Mara e o Carlinhos, foram colegas de trabalho da emissora conhecida no território como SBT, ocorrendo consequentemente encontros e desenvolvimento de trabalhos em conjunto, como no quadro dos Pontinhos administrado pelo senhor Silvio Santos. Como as partes trabalham no mesmo local, é de fácil compreensão que a convivência era rotineira, motivo pelo qual, em um dia comum de trabalho, onde ambos estavam presentes na citada emissora, o interpelado se deparou com uma difícil situação. Carlos sempre foi um cidadão de bem, que trabalhou proporcionando alegria aos cidadãos brasileiros e não poderia ser diferente com pessoas que gosta. Antes da pandemia do Covid-19, após concluir a gravação do programa Silvio Santos, encontrou-se com o senhor Lucas Veloso, filho do conhecido humorista Shaolin, quem, em conversa, solicitou sua ajuda para fazer a intermediação entre o colega e a senhora Sônia Mello. Na época, a Sônia Mello era produtora do programa Silvio Santos, ficando à frente da direção de diversos quadros do programa. Carlos e Lucas se dirigiram ao refeitório da emissora a fim de encontrar a mencionada produtora e assim iniciarem uma conversa de negócios, onde o intuito era apresentar Lucas à Sônia, ilustrando as qualidades do artista e assim expandir as conexões profissionais de Lucas. Ao iniciar as tratativas, as quais eram voltadas para a oportunidade de Lucas trabalhar no programa Silvio Santos, o que lhe proporcionaria grande visibilidade e lhe abriria portas, a interpelante Mara Maravilha, quem se encontrava no refeitório junto com a senhora Silvana Colossi e Silvana Moreno, interrompeu a conversa de forma indelicada, trazendo desconforto aos envolvidos. Como já mencionado, a conversa entre Lucas, Carlos e Sônia não era uma conversa de colegas sobre assuntos banais, comumente chamada de papo furado. As tratativas levantadas entre os participantes eram tema de reunião de negócio, onde o assunto era integralmente voltado ao trabalho a ser desenvolvido. Quando Mara abordou os 3 colegas de trabalho, o ato foi desrespeitoso à visão de todos, tanto que Carlos, em uma atitude de tentar novamente auxiliar o colega Lucas com sua oportunidade de trabalho, alertou Mara que o escopo da conversa era formal, solicitando que Mara respeitasse seu espaço entre os senhores Lucas e Sônia e comparecesse em um momento oportuno para a conversa com Sônia. Nesse momento, Mara não aceitou o pedido feito a ela, evidenciando uma alteração no seu humor. Sônia Mello, de ponto, informou ao senhor Carlos, né, no caso o Carlinhos Aguiar, que daria as devidas providências aos assuntos trazidos durante a reunião de negócio e, a fim de evitar desentendimentos, acompanhou o interpelado ao seu carro, onde se despediram e o Carlos seguiu para sua residência. Após Carlos ter deixado o estacionamento do SBT, foi informado que a senhora Mara abordou o humorista Alexandre Porpetone, questionando se esse havia presenciado a agressão que a interpelada teria sofrido. De imediato, o humorista informou que não presenciou nada. Em ato subsequente, Mara compareceu ao escritório do senhor Leão Abravanel, diretor do SBT, e alegou ter sido vítima de uma agressão por parte de Carlinhos Aguiar. Ao ser questionada sobre a existência de testemunhas, Mara indicou a senhora Sônia Mello. Ante a alegação, o senhor Leão Abravanel deu início ao processo de acariação, onde foram chamadas Silvana Colossi, Silvana Moreno e Sônia Mello. Ao serem questionadas
Sobre a ocorrência de agressão contra a Mara Maravilha, todas afirmaram que não testemunharam nenhuma lesão à interpelante. Não sendo bastante, em ato contínuo foi chamado para prestar seu testemunho o chefe de segurança da emissora, senhor Acácio, que atualmente ainda faz parte do quadro de funcionários, quem informou não ter ocorrido nenhuma agressão em desfavor de Mara, bem como disponibilizou as filmagens do local, na data, horário em que os envolvidos estiveram na emissora. E como esperado, a alegação exposta pela interpelante não foi comprovada, sendo ainda evidenciado que não apenas nunca ocorreu uma agressão ou qualquer outro ato lesivo à Mara, mas que informação trazida por ela era inverídica. Ora, excelência, nesse momento precisamos deixar esclarecido que a imputação de agressão feita ao interpelado se enquadra no crime previsto no artigo 138 do Código Penal, o qual é descrito como crime de imputação de falso crime a alguém. A falsa alegação poderia não somente ter atingido o interpelado profissionalmente, como poderia ter afetado a sua imagem perante familiares e seu público. Certo foi a pronta atitude do diretor Leon, quem providenciou a cariação e optou por comprovar as alegações feitas pela interpelante de forma preliminar, antecedendo qualquer ato contra o interpelado. Então, assim, deixa claro aí, esse é um texto o qual tá nos autos do processo, o qual a Mara Maravilha fez essa acusação contra o Carlinhos Aguiar, que estava ali com o Lucas Veloso, uma produtora da SBT, o qual ele estava tentando pôr ali para fazer parte da emissora, e ele foi interrompido pela Mara Maravilha, chegou num ponto onde ela interrompeu, houve um pedido para que ela depois a gente conversa, a gente tá conversando aqui sobre um assunto sério. Ela não gostou disso, e acusou aí ele de agressão. E vários nomes são citados, Alexandre Porpetone, que também trabalhava com eles no jogo do Pontinhos, as duas colegas que estavam com ele, as duas Silvanas, a própria Sônia, e além das câmeras de segurança que foram apresentadas com a solicitação do diretor, o Leon Abravanel. Então, assim, realmente a situação tá bem complicada pro lado da Mara Maravilha, que tá pedindo uma medida protetiva